Olá pessoal, estamos começando mais um podcast CMB e a convidada de hoje é a Lúcia, ela é pastora aqui na comunidade metodista de Brodowski. Antes da gente iniciar essa conversa, eu quero te atentar para você conhecer as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski, no Instagram como @igrejacmb e no YouTube nós estamos como um novo canal Corte CMB e um Nostalgia CMB. As descrições das redes sociais estão aqui nesse vídeo. Então, deixa teu like aí já pra gente começar esse vídeo e vai compartilhando aí pro máximo de pessoas que você conseguir. Seja bem-vinda, Lúcia, ao podcast CMB. Obrigado, pastor. Obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui, compartilhando um pouco da minha vida, da minha história. Espero que seja bênção para muita gente. Amém. Começa falando quem que é a pessoa da Lúcia. Bom, meu nome é Maria Lúcia de Souza Silva. Eu sou esposa do Duda, do Eduardo, né? Sou mãe do Elias. E eu moro aqui em Brodowski há 22 anos. 22 anos. 22 anos. Eu vim de Batatais para cá e estou aqui há 22 anos. Você é natural de Batatais? Sou natural de Batatais. Você ficou ali até quantos anos, ali em Batatais? Olha, eu morava na fazenda, Macaúbas. Tá. Aí eu vim para a cidade de Batatais aos 11 anos. E fiquei até antes de me casar. Tá. Conheceu o Duda lá, então? Conheci o Duda morando lá. Morando lá, mas eu via na igreja aqui. Entendi. Em Brodowski. E aí, depois que eu me casei, mudei para cá. E os seus pais faziam o quê? Meu pai era mecânico, né? Mecânico de trator. E minha mãe era do lar. Você tem mais irmãos? Eu tenho mais duas irmãs. Duas irmãs. Éramos 4. Uhum. Uma faleceu, né? Já há 20 anos. E eu tenho a Márcia, que mora em Araruama, estado do Rio de Janeiro, e a Patrícia, que continua morando em Batatais. São convertidas também? São. São convertidas? Não, a Patrícia, ela assim, vai na igreja de vez em quando, mas mais firme mesmo é eu e minha irmã Márcia. Os seus pais conheciam a palavra de Deus? Como é que era? Depois que eu me converti. Tá. Então foi através de você. Eu fui a primeira na minha casa. E como é que era a tua infância? Foi uma infância assim bem carente, sofrida ou não? O seu pai era aquela pessoa que se esforçava, estava sempre com vocês ali, trazia aquele sustento para dentro de casa? Como é que era? Sim. Minha infância foi muito gostosa. Eu passei... morei até os 11 anos na fazenda. Então, eu fui criada na fazenda. E, assim, era um lugar de muita fartura. Naquela época, muita gente morava em fazenda, né? Então, assim, foi muito gostosa a minha infância. Brincava bastante. Assim, era muito, muito gostoso. E aí, depois, minha avó mudou para a cidade... né? Meus pais continuaram morando na fazenda. Aí eu terminei a 5ª série na fazenda e vim estudar em Batatais. Aí eu vim morar com a minha avó. Aí depois que meus pais mudaram para Batatais. Você veio primeiro, então, morou com a sua avó? Sim. Tá. E como é que você converteu? Como é que foi a tua história aí de conversão? Primeiro foi meu tio, Ronaldo, que começou a namorar uma moça que chamava Elaine. E aí ela conhecia o Carlinhos e a Rosana, o pastor Carlinhos e a pastora Rosana, né? Aí eles começaram a ter estudo bíblico com eles. Aí eu conheci através deles. Isso lá em Batatais? Antes disso, minha mãe e minha avó, ela sempre foi na igreja. Então, assim, minha avó foi o pilar para a família conhecer a palavra, né? Até essa semana agora, minha avó faz 100 anos. Ela tá viva? Tá viva. Olha, que bênção. Ela faz 100 anos agora. Como é que ela chama? Elite. Manda um abraço pra Elite aí. Vai, Elite, um beijão pra senhora, viu? Sou muito grata a Deus pela sua vida, porque a senhora que plantou a semente na família, né? Minha avó que plantou a semente na família e através disso eu sou muito grata a Deus porque a semente floresceu. Olha, né? que bênção. E aí minha avó sempre me levava na igreja, né? Naquela época, a igreja batista ia muito na fazenda fazer culto, né? Aí minha avó vinha para a cidade no culto, na igreja batista, e eles iam lá também, né? E de qualquer forma, a gente participava, né? E quando eu vim morar com a minha avó em Batatais, eu ia na igreja com ela. E você ficou muito tempo morando com ela? Fiquei até uns
até os 15 anos, mais ou menos. Né? Mas isso quanto tempo, assim? Dos 11, uns 4 anos. Uns 4 anos. Então você converteu bem nova. 17 anos. 17 anos. Eu converti mesmo com 17 anos. Então foi um processo dela estar semeando na tua vida. Porque aí quando eu vim morar com ela, eu ia na Assembleia de Deus com ela. Uhum. Aí eu entrei pro coral, aí ali eu comecei a ter experiências com Deus, assim, toques de Deus na minha vida ali, né? Mas aí eu fui ficando adolescente, mocinha, aí eu não quis saber, eu parei de ir. Né? Aí meus pais mudaram para a cidade, aí eu não fui mais na igreja com a minha avó. E eu até lembro, né, que eles iam muito fazer culto na casa da minha avó. Minha avó morava já na cidade. Né? E sempre quando fazia apelo, eu dava um jeitinho de escapar daqui e dali. Né? Ainda não estava resolvido ainda. Falei, sabia o que eles vão fazer apelo, aí deixa eu me esconder aqui que eu não quero, né? Mas eu sempre sonhava que Jesus estava voltando e eu ficando. Olha. Sabe, Deus já tinha um propósito ali na minha vida, então... Tinha aquelas horas que Deus... Eu sentia que era Deus falando, né? E essas horas que eu fugia do apelo, era Deus me tocando também, né? Mas eu sempre dava um jeitinho de me escapar daqui, escapar dali. Isso com 17 anos? Antes. Né? Que eu converti mesmo quando eu comecei a ter o estudo bíblico. Entendi. Foi nesse processo aí desses 4 anos aí, então, morando com a tua avó. Sim. E aí eu conheci a Elaine, né? Aí meu tio Ronaldo começou a namorar a Elaine e ele começou a ter estudo bíblico com o Carlinhos. Aí que eu conheci o pastor Carlinhos, aí ele começou a ir na minha casa e tal, né? Aí depois eles foram embora, veio o pastor Jefferson morar em Batatais, né? Aí começou a ter culto lá. Em Batatais a gente tinha culto lá e culto aqui em Brodowski, né? Então eu sou desse começo que ia lá e vinha aqui. A perua buscava nós aqui em Brodowski para ter culto lá, e depois lá a gente vinha tudo para cá, era muito gostoso. Então, nesse processo aí dos 4 anos aí que você falou assim, que ainda não sabia o que queria, o fato de você morar na fazenda e não conhecer a cidade, era um dos pontos assim para tipo, agora não, queria conhecer mais a vida, queria de repente conhecer mais aí fora e de repente já me enfiar dentro de uma igreja? Vinha algum pensamento assim ou não? Era mais mesmo tipo assim, era uma resistência mesmo. Deixa eu quietinha aqui, mas eu sei lá, não sei porquê. Mas não era por causa disso, não, até porque eu não tinha muito assim, eu não saía muito. Meu pai era daqueles bem rígidos, sabe, que não ficava soltava. Em cima. Né? Eu lembro que aquela época, em Batatais, na minha adolescência, o pessoal ia muito pra praça. Né? Ia ficar rodando lá na praça, né? Essa praça é famosa, por isso que eu tô te perguntando. E meu pai não me deixava ir, de jeito nenhum. Então, eu não saía. Eu comecei a sair mesmo e frequentar, assim, ir para retiro, ir para outros lugares, assim, depois que eu me converti. Porque antes, meu pai, ele era bem rígido, não deixava a gente sair, assim. Então, com 17 anos... não ia em cinema, não ia em praça, de jeito nenhum. Alguma vez que ele deixava ir na praça, mas, assim, com gente mais velha e de confiança. Em né? cima. E tal hora em casa. Também ser pai de quantas meninas? 4. 4 meninas? 4 meninas. Tem que ficar em pé, tem que ficar em cima. Você falou que com 17 anos você se firmou ali. Aí eu tive uma experiência com Deus mesmo. Então, você teve, assim, experiências assim que te marcaram, assim, no início, assim, que... Eu acredito que são essas experiências que nos fortalecem, né? No começo da nossa conversão, que dá aquele up na gente, aquele gás pra gente prosseguir, né? Eu lembro que os retiros me marcaram muito. Foi até um retiro que eu fui, um primeiro retiro em Franca. Foi a primeira vez que Deus falou comigo, assim, tipo, através de profecia, de alguém chegar e falar, Deus tá falando isso. E foi até através do pastor, do bispo Zezinho. Né? Legal. Então, o bispo Zezinho, ele sempre teve, assim, na minha vida, desde o comecinho. E, assim, parece que em determinados pontos da minha vida, vinha o bispo Zezinho e me dava uma palavra, sabe? E ele sempre foi ousado daquele jeito? Porque ele é bem ousado, né? Sim. E foi através dele, né, nessas palavras de conhecimento, assim, entregando profecia, que te marcou? Eu lembro foi a primeira vez que Deus falou comigo, foi através dele, assim, em profecia. E você lembra o que foi que falou? Não lembro. Não lembro? Não lembro.
E eu só lembro de uma música que nunca mais esqueci, que naquele retiro, aquela música me marcou muito, foi aquela música Aleluia. Jesus Cristo, eu te amo. O Jefferson gosta dela até hoje, né? Essa música me marcou, assim, o início da minha conversão bastante. Foi marcante na minha vida. É porque eu falo assim, pô, pros tempos de hoje é um encontro, né? Mas antigamente se falava muito dos retiros, né? Sim. A gente teve aqui, eu tive aqui semana passada com o Brusa, né? A gente conversando com ele, e ele falou assim que os retiros era algo assim que impactava as pessoas, né? Por exemplo, você queria... eu preciso fazer essa pessoa ter uma experiência com Deus. Fazia de tudo para levar no retiro, né? A gente ia muito nos retiros em Franca, né? Em Franca, depois a gente ia na FEAPAM, aqui em Ribeirão. E, assim, os que eu fui em Franca foi marcante na minha vida. Foi, assim, algo que marcou o início da minha conversão, assim... Que você lembra, sabe aquelas coisas que te marcam, que você relembra, que você traz pro resto da vida? Para mim foi. E na época que você se firmou com Deus, eu não sei, né? Acredito que não por conta da tua avó, que você falou que ela já conhecia a palavra pregar para vocês. Mas teve resistência, assim, da parte de alguma família, assim? Tipo, não aceito ser evangélico. Ou, de repente, até de amizades que você tinha de escola ou algo do tipo. Você converteu agora você é crente ou não? Foi tranquilo? Não. Foi bem tranquilo. Eu não era muito, assim, de ter muita amizade, assim, na escola. Eu sempre fui, assim, uma pessoa bem, bem reservada, sabe? Então, não era, assim, de muita amizade. E na família também não. Até que, acho que pela minha avó, já vim preparando esse caminho, sempre falando para os filhos, para os netos, assim. Todo mundo já teve um certo conhecimento da palavra. Foi facilitando as coisas. Acho que facilitou bem a conversão, né? E quando eu conheci o pessoal da igreja de Brodowski aqui, minha família logo já começou a ter estudo também. Então, eles já começaram a ir na minha casa para ter estudo bíblico. Você conheceu o Duda aqui em Brodowski? Aqui em Brodowski. Foi nessas vindas. Eu já estava vindo para cá, né? Quando o pastor Jefferson foi para Batatais, depois foi o pastor... passou por lá o pastor Jair, o pastor Luiz de Jardinópolis, né? E, por último, a pastora Ismeni. Aí, quando a Ismeni veio para Brodowski, né? Aí, eu também vim para cá, né? Aí, eu fazia parte da igreja lá e aí eu vim para a igreja aqui, comecei a participar da igreja aqui. Aí, logo depois, eu já conheci o Duda, né? O Duda também estava vindo de um processo que ele tinha passado um período difícil tinha terminado o noivado e tal. E aí ele converteu nesse processo todo, ele se converteu, né? Aí eu conheci ele, logo depois que eu vim para cá, a gente começou a conversar, começou a ter amizade. E você tinha quantos anos e ele estava com quantos anos aí? Eita, 20 anos atrás. Eu tô com 53. Mas já... Uns 30 e poucos anos. Uns 30 anos eu tava. E ele também nessa faixa de idade aí? 28, 29 anos. E aí você conheceu ele aqui e logo você noivou? Como é que foi esse processo de namoro aí? Então, quando ele veio, ele se converteu, né? Aí ele conta que o pastor Jefferson falou assim, um dia ele estava sentado na sala conversando com ele, o pastor falou para ele, eu sei com quem você... tipo assim, dá certo. Tem uma pessoa pra você, tipo, né? Aí... Peraí que eu vou ligar pra ela. Pegou o microfone, né? A Lúcia, eu vou ligar pra ela. Peraí, pegou o telefone. Vai só pra... né? Aí começou, né? Aquela zum daqui, né? E um fala, Edu, tal. Aí eu comecei a prestar atenção, né? E ele prestar atenção. O Jefferson começou a fazer, foi a par do Cupido aí. Ele começou falando tudo pra você. Também. Aí a Ismeni também, né? Tá. Olha, tal, você conhece, você já viu fulano, tal. Aí eu comecei a prestar atenção, né? E ele também começou a prestar atenção. Aí nessa época, eu ainda não estava na igreja aqui. Né? Então, o Ivaldo... Aliás, eu estava. Só que eu ainda morava em Batatais. O Ivaldo ia me levar todo final de semana. Eu vinha para cá, né? Ficava na casa da Ismeni. Aí o pastor Ivaldo e a Ismeni me levava para Batatais, depois do culto, né? Aí ele ia junto. Aí, quando a gente começou a conversar, né? Aí ele ia junto e tal. E aí até a gente começar a namorar. Aí legal. 1 ano depois a gente casou. 1 ano depois?
Foi bem. 1 ano e 3 meses. Ah, então durou pouco. Então, em si, o namoro foi bem pouco. Foi 1 ano e 3 meses nós namoramos. Ô, Lúcia, teve alguma fase da tua vida, assim, que foi muito difícil pra você? Ou fases da sua vida que foi muito difícil pra você? Olha, foi... Eu lembro uma época que antes de vir para cá, eu tive depressão, né? E eu fiquei muito magra, muito magra. Então, aquela fase lá foi assim, bem difícil. Antes de vir para a igreja de Brodowski. Antes de vir para a igreja de Brodowski, né? Uhum. Eu tive depressão, não sei porquê, mas tive depressão e, assim, os irmãos, a Ismeni, eu tinha era muito perto deles nessa época, né? Não que eu não seja hoje, mas hoje a gente tem menos contato, até morando na mesma cidade do que eu morava em Batatais, ela aqui, a gente tinha mais contato, né? Mas ela sempre foi, assim, muito presente na minha vida, né? Ismeni, pastora Ismeni. E ela, assim, me ajudou bastante, pastor Jefferson também orava bastante por mim. Mas você chegou a parar de comer mesmo, ficar ruim. Eu comia bem pouco. Eu cheguei a pesar 47 quilos. Fiquei bem magra mesmo. E do nada, Lu, você não sabia por que isso ocorreu? Depois que eu comecei... Quando eu me converti, eu fiquei 11 anos, tipo assim, orando para Deus preparar uma pessoa para mim e tal. Você nunca tinha tido relacionamento nenhum? Antes de converter... tinha que, assim, aquelas coisas... Tipo uns namoricos. Os namoricos, assim, mas com uma pessoa só. Entendi. Aí, depois que eu me converti, eu fiquei uns 11 anos, né? E só orando, pedindo para Deus preparar alguém para mim e tal, tal. Aí, eu conheci um rapaz, né? E até nem gostava muito dele, né? E eu acho que por eu estar muito tempo, assim... sozinho? Esperando, né? E as pessoas começaram a falar, e tal, fulano, né? Aquilo começou a pesar em você. Eu falei, vou tentar, né? Aí, mas não deu certo, né? E depois disso, eu acho que eu fiquei meio assim, meio frustrada. Eu fiquei um pouco deprimida e eu fui deixando aquilo tomar conta, entendeu? Então, foi onde que... E você não conseguia se abrir com ninguém? Tipo, você conseguia colocar pra fora? Sim, conversava bastante com as meninas. E isso durou muito tempo? Eu não lembro. Mas, assim, do mesmo jeito que veio, foi. Sabe? Conversando com as meninas, oração. Foi passando. Eu falo porque hoje o processo da depressão, as pessoas hoje encaram de uma forma, mas para quem tá dentro dela é bem difícil, né? Tem pessoas assim que chegam... Eu chego a atender pessoas que se cortam, né? Pessoas que tentaram se matar, algo do tipo assim. Eu lembro que eu fiquei um dia... Eu lembro que eu não levantei da cama. Eu fiquei no quarto escuro uns 2 dias. Olha. Sabe, assim... E não queria sair de lá? Não. Não queria comer, não queria... Mas, assim, do jeito que veio, do jeito que eu tô te falando, do jeito que veio, foi. Sabe, Deus tirou aquilo assim, como se fosse... E teve mais alguma situação, assim, de fase difícil que você enfrentou? Bom, teve agora com esse processo que eu passei, né? Da enfermidade. Essa foi bem difícil, né? Esse foi um vale da sombra e da morte, literalmente, né? Você nunca tinha passado por algo parecido, Lúcia? De enfermidade, não. Não? Não, nunca. De experimentar, assim, tipo, a morte, assim, por conta de alguma coisa, tipo acidente, algo do tipo, nunca passou por isso? Não. Essa foi a primeira, porque você chegou a passar pelo vale mesmo, né? Sim, foi. Nossa, foi tenso. Como que foi, por exemplo, como você ficou sabendo que você estava doente? Olha, eu não sentia dor, nada, né? Até por isso que eu nem dei muita importância quando eu comecei a passar mal, assim, do intestino. Meu intestino começou a ficar muito preso. Então, nem dei muita importância, porque eu não sentia dor, não sentia nada, né? Mas natural, né? Porque isso pode acontecer com qualquer um, né? Mas, assim, 2021 foi, assim, um ano marcante na minha vida. Muitas emoções. Para mim e para minha família, né? Em maio, eu tive Covid, né? E não fiquei, assim...
ruim a ponto de ficar internada, verdade. entubada, nada. Mas assim, foi bem, né? Foi de dias da minha... Como é que chama aquele negócio de medir? A glicemia? Não. Eita, esqueci o nome. Diabetes, essas coisas de medir? Não, que eles mediam para ver a... Toda pessoa que tinha Covid media aquele negócio. Até eles colocavam um negócio assim. Ah, fugiu agora também. Eita, meu Deus, esqueci o nome. Saturação. Saturação. Isso. Teve dias da saturação tá bem baixa. Mas assim, passou, né? Eu fico aqui imaginando isso aqui, né? Falando, eu fico imaginando quem tá em casa nos assistir. Falar, isso aí, é o nome, é isso aí. É. E tinha dia que... Toda risada, né? Talvez ele tá lá, tá ali do outro lado. Tá lembrando do nome. Ele tá quase pra entrar aqui e falar isso. É. A saturação, ela baixava. Sim, teve dia que eu não aguentava ficar nem em pé, né? Não tinha força nas pernas. Mas passou. E... O que você sofreu no teu Covid? Teve alguns sintomas? Que eu lembro que você também não ficou legal, né? Fraqueza, muita fraqueza. Você teve diarreia, dor de cabeça, essas coisas, todos esses sintomas? Não, ou não? tive dor de cabeça. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Diarreia, E a fraqueza? Muita fraqueza. Uhum. Eu lembro quando você pegou o Covid, aí foi... Algumas pessoas foram pegando, né? É um trem estranho, né? Porque cada dia você tá de um jeito. Uhum. Tem dia parece que você tá bem, tudo, daí a pouco o negócio vira que você... Isso foi tá quanto tempo novo. antes de você descobrir? Em maio, eu tive Covid. Uhum. Aí, de agosto pra frente, o intestino começou a ficar mais estranho. E aí, em agosto, eu paguei uma consulta particular e antes de ir no médico particular, eu fui no hospitalzinho, eles fizeram um raio-x, né? Aí apareceu uma manchinha no intestino. Apareceu uma mancha bem no meio, assim. Né? Até a médica disse, olha, você pega esse papel, vai no postinho e pede Tomografia? Colonoscopia. Ah, tá. E aí você pede e tal. A tomografia, ela é pra cima. A tomografia é aquele que você fica deitado assim e aí passa aquele negócio em você. Assim. Geralmente eles passam parte do pulmão, essas coisas, né? Já tira tudo dessa parte aqui, a tomografia. Aí eu falei assim, até eu ir no postinho, até eles me pedissem. Vai demorar. Vai demorar. E eu não sei o que é isso. Aí não vou levar, não. E não fui atrás. Aí eu paguei uma consulta, aí ele pediu uma ultrassom da barriga e pediu esse exame novamente. Uhum. Né? Aí eu fiz o exame oh, meu Deus, tá vendo? Minha cabeça tá ruim. Esse primeiro nome que eu falei aí. O que eu falei aí? Ultrassom. Uhum. Aí não deu nada, não apareceu nada, não viu nada. E aí, a hora que eu fui ver o preço desse exame, né? Eu ia fazer o exame particular, era muito caro, era mais de R$1.000, né? Eu falei assim, eu não tenho nada, não vou fazer nada, não. Né? Deixei passar. Até por condição financeira também, não teria condição de fazer. Né? E eu falei, eu não tenho nada, não vou fazer nada. Só que aí eu fui piorando, sabe? Aí passou agosto, entrou setembro. Eu lembro que eu consegui comer arroz e feijão, assim, normal, no dia 14 de setembro. Foi o último dia desse período que eu consegui comer arroz e feijão. Uhum. E depois eu já não conseguia comer direito, só comecei a tomar mais líquido, coisa que soltava mais no intestino. Arroz e feijão, parei de comer praticamente nessa fase. Uhum. E aí foi piorando, né? E aí eu fui no médico 2 vezes, particular, e aí eles mandavam eu para o hospitalzinho fazer lavagem. Aí só começou a funcionar, o intestino só funcionava desse jeito. Foi agravando cada vez mais. Parecia que tudo que eu comia ficava na parte de cima do intestino, não descia para a parte de baixo. Você chegava a ter vômito, essas coisas, não? Não vomitava. Uhum. Eu vomitei muito quando eu fui fazer Aí o Duda falou assim, não, nós vamos fazer a colonoscopia. Colonostomia. Nunca lembro qual que é esse nome direito. Também não me pergunto.
Aí o Dudu falou, não, vamos fazer esse exame. Aí ele foi atrás da gente fazer particular. E esse exame você faz 3 dias de preparo. Né? Um dia você come uma coisa mais leve, outro dia você já não come. Vai tirando aos poucos. Vai tirando aos poucos. No último dia você só passa o dia tomando líquido. E antes disso eu já tinha ido em Batatais também, numa outra consulta. Né? Já tinha ficado uns dias lá no hospital para fazer exame e tudo, mas aí o médico não achou nada, voltei para trás. Nem fiz a tomografia nesses dias que eu fiquei lá. Aí, no último dia do preparo do exame, que você fica tomando só líquido, aí eu já comecei a passar mal mesmo. Aí eu comecei a vomitar e ficar ruim mesmo. Aí o Dudu falou, vamos de novo para o hospital. Isso já com quanto tempo, assim, desde o dia que começou até esse dia? Tava do meio pro fim de setembro. Tipo assim, coisas de 2 meses? É isso? Depois do que do... É assim, desde o início de que você começou a sentir os sintomas até eu essa fase agora. comecei a sentir mesmo foi no mês de setembro. Né? Tá. No fim de agosto, setembro. Então, quando começou a gravar mesmo, foi do dia... Então foi no mesmo mês que começou a acontecer tudo isso. Então, do meio pro fim de setembro, o negócio ficou pior. Entendi. Entendeu? Foi bem rápido, então. Começou a acontecer tudo muito rápido. Aí, desse último dia que eu comecei a passar mal mesmo do preparo do exame que eu ia fazer, aí já não aguentei, já estava muito fraca. Aí o Duda me levou direto pro hospital de novo, lá em Batatais. Aí fiquei internada lá 1 semana praticamente. Eu lembro dessa época. Né? Aí fez a tomografia, aí o doutor viu o que tinha e falou, é isso, é câncer, é grave. Aí ele te falou. Falou. E como é que foi na hora que você ouviu isso da boca dele? Eu falei que eu fiquei tão... assim, que eu nem... Não fiquei assim, apavorada. Mas não caía assim na realidade? Não, parecia que não caía a ficha. Sei lá, eu falei... é isso, é grave, mas parece que eu não fiquei assim, apavorada, sabe? E... Aí ele fez tomografia, tudo, é grave. Então, a gente vai tentar uma vaga em Ribeirão. Se a gente não conseguir, a gente vai operar aqui mesmo no domingo. No domingo ou na segunda. Vamos tentar a vaga, né? E começou a tentar... Já disse que era de emergência, tinha que ser feito algo mais rápido. Sim. Né? Então, aí, minha irmã do Rio veio e começou a conversar com o médico, vendo os riscos, tudo. O médico falou assim, aqui a gente tem uma certa limitação de aparelho, tal. Para saber tudo certinho. A gente não tem grampos disso, não sei daquilo, tal. Aí minha irmã, ela disse que ela começou a orar. Falou, em nome de Jesus, que esses grampos sumam tudo. Que não quero não operar aqui não, né? Vamos tentar essa vaga lá em Ribeirão mesmo. Mas aí a gente pediu ajuda até do pastor de Orlândia, como que chama? Que ele tem cabelo grisalho. O Fernandes? Ele tem um contato de um HC e tal. A gente pediu até para ele, para ajudar e tal. Minha cunhada também tem uma parente que tem uma conhecida no hospital do HC de Serrana. Pediu ajuda para ela também. Né? Aí foi através de um daqui que conseguiu abrir essa vaga lá em... Aí no dia 26 de setembro, eu fui para lá, né? Eu quero até me retratar aqui a questão de datas, que eu fui no Mulheres Virtuosas e eu falei umas datas lá que minha irmã me corrigiu depois. Não estava batendo. Não. Minha irmã, assim, muito detalhista. Ela tem tudo escrito essa fase que eu passei. Ela anotou tudo no caderno. Ela assistiu, então, e te falou. Assistiu. Aí ela tem tudo anotado. Ela falou assim, eu vou escrever um livro, Lúcia, porque tem tanta coisa anotada. Ela tem todos os boletins médicos, ela tem tudo que o médico falou, o dia que eu fui para Batatais, o dia que eu saí de Batatais e fui para Ribeirão, os dias que eu fiquei entubada. Tudo, ela tem tudo anotado. E ela ficou aqui ou ela veio só nessa época? Não tinha como ela ficar, ela só veio para ver como é que você estava e voltou? Ela veio quando eu estava lá em Batatais, depois ela voltou para lá, porque ela tem 2 filhos pequenos, né? E aí não tinha como, as crianças também... Ela é mais nova ou mais velha? Ela é mais nova. Mais ela nova. É caçula. É caçula. E
Aí ela ficava, não sabia se ela ficava lá, se ela ficava aqui, né? Porque ela é sempre muito assim, né? Gosta de estar fazendo tudo pra família e tal, tudo assim. Então, ela... Como é que ela chama? Márcia. Márcia. Aí ela não sabia se ela ficava lá, se ela ficava aqui. E... Eu ia começar te falando, por exemplo, na hora que você recebeu o diagnóstico do câncer, né? Eu até comecei falando com você aqui antes da gente começar a gravar. Você chegou a receber uma profecia a respeito dessa enfermidade, né? Porque foi algo... De um tempo que eu ia passar, né? Um tempo difícil. Como é que foi isso? Como é que foi essa profecia? A gente estava no culto lá no núcleo da vila, né? Isso Pastor quanto tempo Valdeci. antes? Olha, se... Eu vou mexer com você hoje, que a tua cabeça... Você vai sair daqui com a cabeça Gente, funcionando. minha cabeça é ruim mas vai com sair daqui... data. Eu vou te encher de pergunta. Você vai sair daqui... é ruim com data, eu vou falar coisa errada. Você vai sair daqui funcionando de novo. Ser restaurada a minha mente hoje. Tá, mas qualquer coisa você vai falando. Tipo, não precisa ser certinho, não. Mas Olha, eu pra acho que ter foi uma antes ideia. de eu ter Covid. Foi no mesmo ano. Foi alguns meses antes, então. Sim. Tipo, 3, 4 meses antes. Não lembro. Uhum. Mas eu sei que foi antes de eu ter Covid. E você lembra como é que foi? O que ele disse pra você? Olha, ele disse que eu ia passar por um deserto, por um vale, né? Mas que depois Deus ia me usar para curar. Foi isso que eu ouvi de pessoas que estavam lá, né? Eu não lembro todos os detalhes, eu não lembro. Foi o pastor Uziel, né? Sim, pastor Uziel. Que depois Deus ia me usar para curar, para restaurar pessoas e tal. Mas primeiro eu ia passar por esse deserto, por esse vale. E por algum momento que você estava passando por esse vale, você lembrou disso ou não? Eu não lembro se eu lembrei. O Duda fica doido. Porque eu falo... Como que você não esquece das coisas? Eu falo... Sabe por que eu tô te perguntando a respeito de profecia? Porque geralmente a gente caminha em cima, né? Porque, por exemplo, vamos supor aí 3, se fosse antes do Covid, aí 3 meses antes, você recebe uma profecia falando que você passaria pelo Vale da Sombra da Morte, de repente você tá bem... Tá instável, não tá vendo nada. Aquilo na hora que você recebeu essa palavra. Como é que você recebeu ela? Tipo assim, mas peraí. Será que eu tô doente? Será que eu tenho alguma coisa? Será que eu vou sofrer algum acidente? Te passou alguma coisa pela cabeça? Não. Nada. Você imagina que você vai passar uma coisa difícil, né? Mas assim... Você imagina o que é, né? Mas eu falo assim, você entendeu que aquilo era uma mensagem pra você mesmo. Sim. Eu falo que geralmente, por exemplo, a gente tá numa fase difícil. Eu já cheguei a passar situações da minha vida que eu começava a orar em cima da profecia liberada. E tudo aquilo que a pessoa liberou pra mim, eu ali caminhando em cima da profecia. Lembrado, sim, é que eu... Você não vai lembrar de tudo. Assim, nos detalhes. Eu devo ter lembrado, sim. E a profecia era que você ia passar pelo Vale da Sombra da Morte. Que eu ia passar por um deserto. Por um vale. Ele não chegou a falar num Vale da Sombra da Morte. Porque era um período difícil, né? E que Deus era contigo, sim. Ia te curar. Chegou a falar de cura, então. Que Deus ia me usar para curar. Que depois disso, Deus ia te usar para curar e tal. Ó, que legal, hein? Quando eu estivesse no... Legal assim, né? Legal depois que passa, de tudo. Né? Mas foi um período... Jesus. E aí, no teu diagnóstico aí, você descobriu... Estava tentando essa vaga para Ribeirão, e aí você chegou a ser transferida para Ribeirão. Sim. Aí no dia 26 de setembro, não dia 28, que eu falei lá no... Deixa eu corrigir a data. É dia 26 de setembro, eu fui transferida para Ribeirão. Uhum. E aí, como é que foi essa chegada lá? Como é que foi até te operar? Aí, você chega lá, você fica primeiro ali, você fica ali embaixo, ali recepção ali e tal. Olha, eu esqueço os nomes de tudo, Jesus. Depois de um dia, eu fui pro quarto, né? Aí, eles fazem todos os exames, tudo de novo. Né? Entendi. Então, antes deles te dar a vaga do quarto, primeiro eles repetem tudo de novo. Então, você não chegou de lá e internou. Você chegou e ficou aguardando. Fiquei na enfermaria. Enfermaria. Tem a enfermaria lá embaixo, né? Com vários leitos lá. Então, você fica ali até surgir uma cama lá em cima para você ir pro quarto. Então, ali embaixo, eles já fizeram todos os exames, tudo de novo, exame de sangue, fez tomografia, tudo de novo. Aí viu realmente que tinha, aí eu fui pro quarto, né? E... Eu lembro que nessa época a igreja tava, assim, oração por você, né? Tava. Aí, depois que eu fui pro quarto, daí no outro dia já fui pra cirurgia.
E aí fez a cirurgia, tudo bonitinho, né? Eu lembro que quando eu acordei na UTI... Te passar pela cabeça assim, tipo, eu não vou voltar, algo do tipo assim? Ou não? Aí, a hora que você entra na sala de cirurgia, orando, né? Jesus, nossa, Jesus, fica comigo. Jesus, me guarda, Jesus. Né? Aí, eu entrei... Quando eu acordei da cirurgia, eu até coloquei a mão assim, né? Pra ver se eles não tinham me colocado bolsa. Porque até então, eu sabia que eu ia colocar bolsa. Ah, eu lembro dessa fase. Verdade. Aí, eu já acordei, a primeira coisa que eu fiz foi pôr a mão na barriga, né? Falei, ai, graças a Deus, não precisou colocar bolsa. Né? Aí passei bem, saí dali da UTI, passei bem uns dias. Aí comecei a passar mal, comecei a vomitar. Eu lembro. Né? Essa época eu tava levando o Duda para Ribeirão para ele poder ir lá te visitar lá. E aí eles fizeram novamente a tomografia, né? Aí viram que tinha alguma coisa que estava errada, né? Aí conversaram comigo e tal. Aí um dia dessas visitas que o médico faz, eu falei assim... porque eu fiquei meio ruim de sentir cheiro do Covid, né? Não estava totalmente... Eu falei, eu não estou sentindo cheiro assim, assim, assim. Aí eles acharam que eu estava com Covid de novo. Aí me isolaram. Eu lembro disso aí. Me colocaram num quarto sozinha, né? Aí dali que eu saí para a segunda cirurgia. Aí eu entrei para a segunda cirurgia. Na hora que você ficou sabendo que ia ter uma segunda cirurgia, bate aquele desânimo, tipo... Nossa, você fica abalado. Meu Jesus. Tem que enfrentar isso de novo? Aí dali, dessa segunda cirurgia, aí eu já saí entubada, né, em coma. Né? Até que eu fiquei 10 dias em coma, né? Aí, deixa eu retratar aqui em outra data que eu falei lá no Mulheres Virtuosas que eu fiquei 7 dias com a barriga aberta. Não, errei essa data também. Minha irmã disse que eu fiquei 2 dias com a barriga aberta, mas fiquei 10 dias entubada. É porque eles queriam ver se estava funcionando tudo certinho, né? Se tava... Quando eles me abriram, eles viram que tinha descolado eu lembro disso aí. Foi a primeira vez que você passou mal, não foi? Não foi isso aí? Eu lembro que a época que eu fui com o Duda, eles tinham feito a ligação, tudo certinho, só que perceberam que você começou a passar mal. Aí, eu lembro que eu dei uma apertada no médico ainda, que eu tava junto com o Duda, porque o Duda é mais tranquilão na hora de perguntar, né? E aí, ele presumiu que poderia ter descolado, né? Eu falei, mas isso acontece? Ele falou, pode acontecer, né? E eu fiquei preocupado. Eu lembro que eu pedi pro pessoal, liguei pro pessoal, pedi pra estar orando e tal. E foi mesmo, né? Foi o que aconteceu, né? Descolou e deu infecção generalizada. Isso, foi isso aí mesmo. Aí o negócio ficou feio, né? Porque aí fiquei em coma, induzido, né? Aí fiquei com a barriga aberta. Pra poder controlar ali, ver como é que... Sim. Aí o Duda... Aí nesse tempo também minha irmã voltou pra cá. Minha irmã lá do Rio. Aí ficou veio minha irmã, minha outra irmã aqui de Batatais, a Patrícia, o Duda, minhas sobrinhas. Eles foram lá num domingo, aí era nesse dia que eles iam me levar de volta pra fechar a barriga, né? Aí eles ficaram lá, esperou a terminar o procedimento. Aí veio a médica dar notícias, falar. Aí nesse dia eles falaram que... ela perguntou pro Duda. Vocês têm filho? Sim, nós temos um. Então vocês fiquem preparados, porque dessa noite ela pode não voltar. Eu lembro desse aviso. Aí o Duda falou que, na hora que ela falou assim, a mente dele apagou, né? Aí ele não conseguiu mais escutar nada que ela falou. Aí ele falou para ela, olha, até aqui vocês fizeram tudo, obrigado, agradeço por tudo que vocês fizeram, mas da agora para frente é com Deus. Aí tudo que precisava, né? Tá na mão de Deus. Aí elas têm tudo gravado, essas coisas, essas conversas tudo. Minha irmã, minhas sobrinhas, tem tudo gravado. Tem áudio, tudo dessas coisas. E nisso aí também você estava em coma, você não estava vendo nada, né? Se eu tivesse partido dali, eu não teria sabido de nada, né? Que eu tinha dado infecção generalizada, que tinha dado... Esse processo de coma, você lembra de alguma coisa? De ouvir alguma coisa? Nada? Não. Pra você foi tipo deitar, dormiu... Deitei, e dormi, acordou.
Mas você tinha uma noção de tempo? Tipo assim, dá pra perceber? Nossa, eu fiquei muito tempo dormindo ou não? Não. É algo... Não dá, Lúcia? Não. Até minha irmã fala que um dia desses que eu tava em coma, ela foi me visitar e ela disse que conversou comigo e disse que eu chorava. Olha só. Né? A médica falou assim, pode falar com ela que ela te ouve, mas eu não lembro de nada. E você não lembra de nada? Não. A minha irmã fala que ela conversava comigo, né? Falava para mim, Lúcia, reage, Lúcia, luta, Lúcia. Né? E disse que ela via escorrer lágrimas, mas eu não me lembro de nada, não lembro de ter ouvido de nada. Olha só, às vezes até o próprio Deus guarda a gente, né? Pra gente não passar por... Porque por exemplo, houve alguns casos, eu lembro, por exemplo, no caso foi do Bruno, né? Que ele conta que enquanto ele estava nesse processo, ele ouviu a mãe dele orando, porque a mãe dele estava lá embaixo orando, ele ouvia as orações da mãe dele chegando até ele, e ele viu ele saindo do corpo. Mas eu falo assim, cada caso é um caso, né? Verdade. Porque talvez, de repente, no caso dele, ele tinha sim que se posicionar, ele tinha que... para poder obter o milagre dele. De repente, no teu caso, não. A profecia já tinha sido liberada, Deus estava te guardando ali de você passar, sofrer alguma coisa, ou de repente ver tudo aquilo que estava acontecendo com você, né? E depois que eu voltei, né, eu recebi... Várias pessoas veio falar comigo de momentos que estavam orando e que Deus falou, né, que, olha, eu não vou levar ela, né? Até uma vez que os irmãos estavam orando aqui no tabernáculo, uma irmã teve uma visão de um leão na beirada da minha cama, assim, me guardando. Né? Então, assim, era Deus fazendo tudo. Eu lembro um dia que mexeu muito com a gente, foi num domingo. Isso foi no final do encontro. A gente estava no finalzinho ali com todo mundo que estava passando pelo encontro, né? Deve ter sido esse dia que... Mais os pastores e tudo. Que fui fechar minha barriga, que deram aquele diagnóstico. Isso. E nesse dia, a gente levantou um clamor lá dentro. E a gente começou a fazer batalha espiritual e você via aquele punhado... A quadra estava cheia de gente... Tem até um vídeo que eu postei, né? A quadra cheia de gente, as pessoas recebendo aquela unção. E foi um momento ali que a gente achou assim... aproveitou a situação daquela unção que estava sendo liberada ali. E as pessoas começaram a orar por você, interceder por você. E ficou um tempo ali. E aquele dia me impactou. Porque eu lembro certinho, assim... Eu sentia assim como se algo tivesse acontecendo no mundo espiritual, sabe? Algo tivesse acontecendo. E eu lembro certinho. Foi num domingo à noite, isso aí. Domingo, assim, da tardezinha pra noite. Mas eu senti algo muito forte acontecendo naquele dia ali. Nossa, a oração fez toda a diferença na minha vida nesse processo, viu? Nossa, eu sou muito grata a Deus pelas pessoas, os irmãos, a família da fé, né? A família, nessas horas foi, assim, impactante na minha vida. É importante, nessa igreja. Foi essencial, não sei o que seria de mim se... Aí as pessoas... Passar por um momento desse sem ter esse suporte, sabe? Aí as pessoas falam assim, né? Porque ir na igreja, né? Eu tenho Deus no meu coração. É nesses momentos, Sim. né? A gente ser igreja, tá um com o outro ali em comunhão, faz toda a diferença, né? Eu falo que eu passei... Eu vivi um pouco na prática aquela música que a gente canta muito, né? Quero estender a minha mão, abrir meu coração. Mas não de eu fazer. Eu recebi isso, entendeu? Da igreja. Né? Quando precisar de mim, eu estarei aqui para chorar e para sorrir. Eu recebi isso. Legal, entendeu? Né? Então, foi marcante na minha vida. Nossa, eu sou muito grata a Deus. Eu me senti tão amada, tão assim... Tão querida, tão confortada, tão abraçada por tanta gente, tantos irmãos, né? Por vocês, líderes, pessoal do louvor. Nossa, foi marcante na minha vida. Ô, Lúcia, na hora que você voltou do coma, você já voltou com, tipo, o diagnóstico ali, que tava tudo ok agora, a barriga já tinha sido fechada, as coisas estavam caminhando bem, as coisas estavam acontecendo. Você já voltou assim, né? Quando eu acordei, eu ainda estava com o tubo. Eu fiquei alguns dias ainda com o tubo. Quando eu acordei, a primeira pessoa que eu vi foi minha irmã, a Márcia. Ela estava ali. Mas ainda não tinha tido... não sabia de nada que tinha acontecido, não tinha tido noção da gravidade de tudo que tinha acontecido. Fui saber bem depois, né? Eu vi que eu estava bem debilitada, muito inchada.
E eu fui saber, assim, depois, né? Nem não tinha noção do que estava acontecendo ali ainda. Esse tubo aí geralmente chega até a afetar as vozes, a voz, né, a corda vocal. No teu caso não aconteceu nada. Era para eu ter feito traqueostomia, né? Porque no dia que eles foram tirar, teve um dia que eu comecei a chorar muito, que eu falei, eu não aguento. Tentava falar, né? Porque eu não conseguia falar. Porque toda hora que eles tinham que vir e sugar, né? Porque senão você engasgava e era muito ruim com aquele negócio, né? E aí teve um dia que eu comecei a chorar muito e aí eles foram tentar tirar o tubo, né? Aí veio 2 mocinhas, tentou tirar, aí não conseguiu. Aí um médico na minha frente, assim, falou, se a gente vai tentar mais uma vez, se não conseguir, a gente vai fazer uma tráqueo. Deus me guardou, porque se eu tivesse feito tráqueo, adeus minha voz. Olha só. Né? Olha, Deus, ele vai trabalhando nos pequenos... Nos mínimos detalhes, né? Era para eu ter feito hemodiálise. Graças a Deus, o rim foi melhorando, não precisou. Então, Deus, sim, me guardou. Depois você começou. Aí você saiu do hospital depois de quanto tempo? Recebeu alta? Aí eu fiquei na UTI, né? Na CTI. É um lugar, assim, muito difícil de ficar. Nossa, muito difícil. Porque lá fica aqueles refletores grandes, assim, ligado 24 horas, né? E a gente ruim do teu lado, a gente morrendo do outro lado. Já vi isso, já. Olha, é um lugar, assim, que não Você vê gente entrando de tudo quanto é jeito, né? Ali você não tem noção de tempo, de se é dia, se é noite, se é manhã, se é tarde, entendeu? Então, você só vê trocando de turnos, os enfermeiros entrando e gente conversando 24 horas, porque eles não têm horário para dormir, né? Então, eles ficam direto ali. E luz acesa e gente conversando 24 horas, então você não dorme, né? Eu delirava, né? Eu lembro que às vezes eu estava desses delírios meus, eu indo comprar, eu levantava, ia comprar suco de laranja e voltava para a CTI. Olha só. Você acha? Então, assim, eu ficava delirando o tempo inteiro, que você não conseguia dormir direito, né? E você fica completamente dependente, né, de tudo. Você não conseguia comer, né? Eu estava contando no Mulheres Virtuosas que eu não conseguia comer, né? Teve um dia que eu desejei tanto um copo de água que eu nunca dei tanto valor num copo de água, porque eu não podia tomar água, não podia nada, né? E eu tive que aprender a fazer tudo. Depois que eu saí do quarto, da CTI, que eu fui pro quarto. Né? Tive que aprender a andar, tive que aprender a comer, tomar banho. Eu tinha perdido os movimentos, que eu não conseguia fazer isso aqui com o cabelo. Demorou, Lúcia, para voltar? Demorou um pouco. Eu fui pro quarto final de 23 de outubro, parece. Acho que foi dia 23 de outubro. Você ficar falando data, depois a tua irmã vai estar assistindo, ela vai te corrigir. Mas eu acho que eu tô certa, viu? Mas deixa as datas pra lá. Do meio para frente de outubro, eu saí da CTI, da UTI lá, e fui pro quarto, mas assim, sem conseguir fazer nada, né? Tudo sendo carregado, alguém junto contigo, dependente, fazendo tudo. Completamente. Não conseguia ir no banheiro, não conseguia tomar banho, não conseguia fazer nada. E é terrível, né? Eu falo que eu passei isso, acho que uns dois dias que eu fiquei internado por conta do episódio lá das facadas que eu levei, né? E eu falo assim que é terrível, porque eu passei por isso. Eu fiquei num lugar onde vai chegando gente, você vai vendo as pessoas ali, tudo quanto é gente chegando ali, pessoas que foram operadas, pessoas que estão chegando ali, você vai olhando aquele ambiente, é um ambiente muito obscuro, Sim. É uma coisa terrível. E tudo que você vai fazer, você precisa estar dependente de alguém, né? Tipo, para ir no banheiro, para fazer qualquer coisa. Eu falo assim que eu acho que não tem coisa mais terrível na vida do que passar por esse tipo de coisa. Nossa, muito difícil. E aí eu fui pro quarto, assim, fiquei completamente dependente, né? Não conseguia fazer nada sozinha, né? Comer, eu tinha que aprender a comer de novo. Eu não conseguia comer. Eu lembro que a primeira vez que eles foram me dar alguma coisa para comer na UTI, eu não descia. Até água, para tomar água. Primeira vez que eles colocaram água na minha boca,
eles falaram assim, ó, você tem que fazer assim, 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 porque se você tomar água, normal do jeito que a gente toma, e for pro pulmão, pode ir pro pulmão e aí pode agravar alguma coisa. Então, tomava água, você punha água na boca e fazia assim. Você tinha que engolir a água assim. Pra água ir pro lugar certo. Aí fui pro quarto, né? E não conseguia tomar banho. As enfermeiras me punham na cadeira de banho, me levavam pro banheiro e falavam, então, vai tomando banho aí. Tem uma espécie de incentivo. Parece que, tipo, eles tá meio que largando a gente, mas é pra gente... Largava lá. Eu ficava lá debaixo da água. Uma vez eu achei meio estranho, né? Porque eu colocava a gente lá mas é até uma espécie de incentivo, né? Pra ver se a gente... começa a dar uma reação, né? De repente tentar pegar alguma coisa, tentar fazer alguma coisa. Eu ficava pedindo pra Deus pra vir umas enfermeiras boazinhas pra me ajudar. Senhor, manda umas mais amorosas. Teve dia que eu orar e falar, Deus, manda umas enfermeiras boazinhas pra me ajudar. Né? Aí aparecia aquelas abençoadas, né? Que falavam, quem levanta, vamos chover, tomar banho. Levanta. Né? E aí ele me levava pro banheiro e me largava lá, né? E tinha umas 3 lá que era bem assim. Aí um dia o Dudu falou assim pra mim, se Deus te der só coisa boazinha, você vai ficar deitado nessa cama o resto da vida. Mas é verdade. Né? Falei, então graças a Deus por essas... E você saiu de lá, você já estava bem, você saiu de lá se movimentando, já estava... Aí o corpo já estava correspondendo. Aí comecei, os fisioterapeutas começou a fazer movimento, fazer os exercícios, né? Vinha fazer exercício no meu pé, aí começou a me tirar da cama, e a princípio eu comecei a andar um carregando de um lado e outro do outro, né? Aí até na parte do quarto, voltava, e depois comecei até o corredor, voltava. Aí foi me desenvolvendo. Eu falo assim que é uma fase muito difícil, de repente, de passar o que você passou. Não que é uma fase que ninguém queira passar, mas ela se torna difícil porque, por exemplo, é um ano de pandemia. Você sai dali e tem todo ainda aquele cuidado de não contrair, por exemplo, o vírus novamente. Sim. Isso agravar a tua saúde. Depois você entrou num tempo também de quimioterapia, né? Durou quanto tempo a tua quimioterapia? 7 meses. 7 meses. Comecei a fazer em dezembro, terminei agora em julho. Aí terminou, fez os exames, tudo certinho. Graças a Deus. Glória a Deus, hein? Fiz a última agora no começo de julho, né? Aí no final de julho eu já fiz a tomografia, aí deu zerado. E a quimioterapia também sofre, né, Lúcia? Você passava muito mal com a questão da quimioterapia? Passei mal, mas assim... Às vezes eu ouço pessoas que passaram por químio falar o que elas sofreram. Eu falei, Deus, eu não sofri nada. Olha só. Você vê Deus pôr na mão, né? E guardando, né? E assim, a imunidade fica baixa, né? Você fica com medo de... Eu ficava até de pôr a mão nas coisas, no lixinho da cozinha. E de repente contrair alguma coisa, pegar alguma coisa. Entendeu? Então, assim, você fica... Mas graças a Deus, nem gripe eu peguei. Olha só. Glória a Deus. Nem gripe. Do começo que você descobriu que estava doente até o final da quimioterapia, foi quanto tempo? Descobriu em setembro, né? Até julho. De setembro a julho. Foi um processo longo, né? Foi. E graças a Deus agora... Agora eu vou ter que fazer a reconstrução, né? Porque aí da segunda cirurgia, aí sim colocaram a bolsinha. Né? Agora, então, depois da químio, aí eu tenho que fazer novamente um outro exame. Aí depois desse exame, eles vão me encaminhar para fazer a reconstrução. O que é essa reconstrução? Ligar o intestino novamente. Ah, tá. Né? Porque a bolsinha coloca o intestino Você tá com a bolsinha ainda? Você tá com a bolsinha ainda. Aí você não vê a hora também de já chegar. Não. Né? Bem desconfortável. Né? Eu quase coloquei. Porque o receio deles era da facada ter furado meu intestino. E eu lembro que eu tinha um amigo que ele tinha batido a barriga na mesa, correndo, sabe, dentro da escola. Essas mesas de madeira, né? Na hora do recreio, ele bateu e machucou ele por dentro e ele teve que operar.
E aí ele fez uma operação que pegou aqui nessa parte de baixo e subiu até no meio aqui da barriga. E eu, depois de velho, eu já conhecia ele, eu vi aquele corte. E aquilo pra mim foi assim, uma coisa que você quer ver eu passar mal, é tipo coletar sangue de mim. Eu vou orando em língua pra não desmaiar. E na hora que eu vi aquilo, foi quando eu tava afastado, né? Eu fiz um voto com Deus ali, de não precisar passar por aquilo. E eu lembro que eles falavam assim pra mim, você vai no banheiro que a gente precisa ver como é que tá o teu intestino, né? Pra ver se você tá saindo alguma coisa, sangue, alguma coisa, pra ver se... Né? Ele falou, não pode, a gente tem que te operar se for alguma coisa. Eu ia no banheiro, mas eu não conseguia fazer nada. E ele, e aí, como é que foi? Não, tá limpinha, eu falava. Porque eu tava morrendo de medo. E eu fiz um voto ali com Deus, eles fizeram os exames de mim, fizeram esse ultrassom, né? E aí, no final, eles acabam me liberando e falaram, se você sentir dor, você volta, porque se der uma infecção generalizada em você, pode te matar. Eu falei, não, eu tô bem. E não sei se eu tava bem, porque era bem no rumo da barriga, eu não sabia que dor que era essa. Mas graças a Deus eu não precisei passar, mas eu teria que ter passado por essa cirurgia e ter colocado também. Mas é uma coisa assim que ali foi meu encontro com Deus. Eu falo assim, antes de eu ter o meu encontro com Deus, depois ali foi um encontro com Deus. Eu vou ter que fazer outra cirurgia de novo, né? Vou ter que abrir tudo de novo para fazer reconstrução. Não tem outro jeito de fazer a reconstrução se não abrir de novo, né? Então eu vou ter que fazer outra cirurgia. Para poder, mas eu falo assim, agora é para uma coisa assim para resolver, né, Luz? Graças a Deus. E tem data para isso? Não. Ainda não marcaram ainda. Não, que eles vão me falar, vão me encaminhar para fazer depois que eu fizer esse outro exame. Amém. Mas em nome de Jesus vai tudo correr bem. Jesus. E essa fase assim vai passar, vai ficar para a história e vai cumprir essa profecia, né? Sim. Que através de tudo isso que você passou, Deus vai te usar para poder curar pessoas aí. A glória de Deus. Né? Você teve experiências assim sobrenaturais assim que te marcou com Deus? De você ver, de ouvir alguma coisa, algo do tipo, ter um sonho, algo do tipo assim? Não, ver eu nunca vi nada, mas assim, você tem impressões, né, da presença de Deus. De repente, assim, até de ser usada na vida de alguém para alguma coisa. Eu falo assim, um exemplo, né, da pessoa ser usada para orar e a pessoa ser curada, Já. E liberar uma palavra, algo do tipo. Você teve experiências assim? Sim. Até me lembrei agora, foi um caso assim com uma pessoa que não era convertida, né? Não é recente, mas assim, eu lembrei agora, acho importante falar. Eu trabalhava na casa de uma mulher e eu cheguei na casa dela um dia, ela estava deitada no sofá morrendo de cólica de rim, mas estava com muita dor, né? E aí me veio aquela queimando no meu coração para orar por ela, né? Uhum. Aí eu resisti um pouco, mas por fim fui lá, orei por ela. Na mesma hora ela levantou, né? E ela falou, nossa, nunca vi isso. Foi instantâneo. Nossa, na mesma hora. Ela levantou e foi curada, né? Eu lembro também que eu tenho muito assim, às vezes Deus fala comigo e já logo acontece, né? Eu lembro que eu fui na casa do meu primo, eu não ia, né? Aí naquele dia, eu falei, vou na casa do meu primo. Cheguei lá, a esposa dele estava meio opressa, né? Aí Deus falou, ora por ela. Deus já tinha me mandado lá por aquilo, né? Na mesma hora, a mulher assim, ficou bem e até hoje eles participam de uma igreja lá em Batatais. Olha que legal. Então, assim, acho que desde aí Deus já vem cumprindo essas coisas que ele falou através do Rosiel. Já tem alguns momentos vai ligando assim. alguns pontos, né? Na parte da música também, eu falo assim, você já teve, por exemplo, a gente vamos falar de impressões, né? Você é líder do Ministério de Louvor, tem todo um pessoal que está junto contigo ali, as direções são dadas a você para você poder passar para essas pessoas. Você teve impressões, assim, em tempos, assim, de fases da igreja, de estar entrando em batalha espiritual, de estar, por exemplo... Como é que é ser líder nesse ponto? Tipo, a gente tem que saber um tempo que a gente tem que, tipo,
se alegrar no Senhor com cânticos de louvor. Em outras fases, tipo, fazer batalha espiritual. Tem que tá ligado em espírito, tem que ter essas impressões para poder dirigir o louvor, levar a igreja para adoração, algo do tipo? É discernimento, né? Às vezes tem muito assim discernimento do ambiente, né? Como está o ambiente para determinado tipo de música, né? Até hoje a gente tem muita dificuldade de música de ambiente, para guerrear em ambientes, assim, por falta de muitas músicas de guerra. Antigamente tinha mais assim, né? Eu falo hoje que tem música de guerra, mas assim, parece que num outro estilo, né? As músicas de guerra de antigamente era uma coisa assim, mais agitada, mais coisa assim, né? Hoje é guerra, mas num outro estilo, parece. Então, assim, é muito discernir um ambiente, né? E você teve, assim, dias que o Espírito Santo te deu aquela direção e você chegou a ver algo acontecer dentro da igreja, assim, de Deus derramando unção, fazendo algo ali que... Sim, quando você percebe isso e obedece, acontece. A gente tava falando sobre essa questão dos louvores antigos, os louvores... Você acredita, assim, que hoje, pessoal, eu não vou falar assim, meio preguiçoso no fato de escrever louvores... Mas hoje os louvores, você tem a impressão também que são muito rasos, assim, o fato assim de falar muito pouco, repetir demais a mesma coisa. É diferente dos louvores antigos? Para mim, sim. É? Sim. Antigamente se ouvia muito assim... Parecia não. Eram músicas assim que a pessoa recebia direto, né? A pessoa ouvia... Tipo, ouvia anjo cantando, ou sonhava com aquela música. Antigamente eu ouvia vários testemunhos de composições assim. Eu cheguei a receber um louvor uma vez num sonho. Eu estava num ambiente, comecei a ouvir aquele louvor, na hora que eu acordei, eu falei, mas não existe esse louvor. E eu catei e escrevi todo ele. Eu lembro a gente cantava muito uma música, Leão de Judá. Leão de Judá, ouve-se o júbilo de todos os povos. O compositor dessa música, ele conta que ele estava descendo o elevador, ele começou a ouvir alguma coisinha a respeito disso. Aí ele conta que ele voltou para o quarto e orou mais um tempo até ele conseguir receber Saiu toda a música. Letra. Olha que interessante, né? E... Eu vi esses de um podcast, né? E a pessoa que estava ali, ele falou assim, gente... O Espírito Santo ainda inspira até hoje. Vamos ouvir certinho o que ele está dizendo. Porque... Antigamente, as músicas pareciam que eram mais inspiradas, né? Hoje, as pessoas escrevem muito, né? Assim, e faz ali, sei lá. Muitas são inspirações, né? Que você vê que a música não passa. É verdade. Né? Então, assim... Tem cai música fácil, assim, na boca da igreja, né? Mas tem música que canta que daqui a pouco você já não lembra mais, né? Então, assim, as músicas que realmente são inspiradas, elas marcam e ficam, né, por muito tempo. Eu tenho visto... A gente conversando também com o pastor Jefferson, né? Ele fala muito sobre isso, né? Hoje, esses tempos atrás, eu tava... Já faz um bom tempo, não vou falar esses dias atrás, não, já faz alguns anos aí. Mas eu tava dentro do tabernáculo, a gente tava orando, e eu coloquei um louvor lá que ficava repetindo e não falava o nome de Jesus, que eu não vou falar o que cantava aqui, né, para poder expor, mas ele não falava o nome de Jesus, ele falava outro nome e ficava falando aquilo. Aí o Jefferson virou e falou assim, nossa, não dá para mudar esse louvor aí não, porque nunca que acontece o que tem que acontecer, e ficava o tempo inteiro naquilo. Depois daquele dia, eu comecei a me atentar para esse tipo de coisa. Eu falei, é verdade, né? Hoje os louvores são muito repetitivos, né? E não tem aquela profundidade, né? De você vê as letras... Tá realmente adorando, né? É lento, fala que música que é lenta, que é adoração porque é lenta, mas a adoração não é porque é lenta que é adoração. Não tem nada a ver. Hoje, você chegou a compor, né, Lúcia? Sim. Você tem CD que foi gravado, né? Até aqui nesse estúdio, né? Sim. Antigamente era um estúdio de... Hoje, se você pudesse dar um conselho para os músicos mais novos, que conselho você daria para eles? Olha, investir na parte técnica, né? Que hoje eu acho que se estuda pouco. Né? Assim, parte musical. E investir na parte espiritual, né? Porque juntando os dois, Deus vem, Deus realiza, Deus manifesta, Deus... até outro dia a gente estava
que eu voltei para os ensaios agora, né? A gente estava orando ali no ensaio vocal. A gente até orou a respeito disso, né? Para a gente voltar a compor. Né? Porque teve uma época aqui na igreja que a gente compunha muito. A gente tinha muita... Hoje parece que deu uma parada, né? Então, para Deus levantar realmente, novamente, esse... Só para você não perder o teu raciocínio aí, não perde não, fica... Mas eu falo assim, hoje a gente está partindo para um outro lado, né? Que é a questão de fazer os videoclipes. Né? Hoje a gente gravava aqui dentro de um estúdio que antigamente você coletava aqui som do violão, tudo aqui, né? Ainda faz essa parte, mas o lado também de videoclipe, de gravar. O que eu mais percebo hoje é a disposição que as pessoas têm de poder investir nesse tipo de coisa. Tipo, não, eu quero fazer, vamos pegar firme em cima disso, vamos fazer. Eu não sei se é diferente de antigamente. Mas hoje, uma das coisas assim que eu tenho mais percebido é essa questão das coisas não acontecerem pelo fato da disposição, da pessoa falar assim, não, vamos fazer, vamos gravar, vamos fazer isso mesmo. Até porque eu acho que a gente deve ter acho que 2 ou 3 videoclipes hoje no canal da igreja, né? Mas poderia ter muito mais pela estrutura que tem. Essa parte também de ter essa vontade, essa pegada de querer fazer as coisas também é essencial, né? Nessa criação, né, de louvor. Né? Eu não sei se é por falta de acreditar, né, nos nossos talentos, porque aqui na igreja a gente tem muito talento. Eu falo que a igreja tem promessa, a gente é né? rico aqui na igreja, a gente é muito rico, né? O Ministério de Louvor tem promessas, né, de abençoar com as nossas próprias canções, né? Com o louvor daqui, né? Com a unção que o ministério daqui carrega, de abençoar muito mais outros ministérios, abençoar a nação. Então, eu acho que falta um pouco também a gente de acreditar, né? Nos nossos talentos. Eu lembro também que teve uma fase também que começou a se pegar muito a questão de técnica. A pessoa tem que ter técnica. Não é o que eu falo que não tem que ter técnica. Tem que ser assim. Mas tem que ter um equilíbrio na parte espiritual também, porque de repente a pessoa fica muito presa na técnica e ela não rompe espiritualmente na questão de ministrar, dela se soltar, dela expressar a adoração para Deus. Eu acho que os dois são importantes, né? Os dois se completam. Os dois, assim, a parte espiritual... você é necessário, né? Não tem como você ministrar e fluir em Deus, no Espírito. Se você não está conectado com Deus, se você não tem um discernimento do ambiente, você vai ali, coloca qualquer música, você faz ali a sua listinha, vai lá e pronto, né? Eu li um livro que fala muito do rio de Deus, que ele conta assim, que o rio, ele não é uma coisa reta. O rio, ele faz curvas. Cheio de obstáculos faz também, curvas, né? Então, ele fala assim que a nossa lista vamos pôr que é uma coisa reta. Uma coisa reta é a nossa lista. A gente faz a listinha de música ali, a gente se programa, tudo. Mas aí a gente tem que estar... aí que entra a parte do discernimento ali, do ambiente e tal, de você estar ligado no Espírito... Deixar o Espírito Santo conduzir ali esse momento. Que é aí que entra o rio de Deus. Porque o rio de Deus, às vezes você preparou a sua lista de músicas. Mas aí o Espírito Santo fala, não, canta aquela outra. Entendi, quebra o cronograma, tipo... Aí o rio quebrou, entendeu? Tá vendo? Interessante. Você saiu da... É aí também que entra, por isso que a parte da técnica nessa hora é importante. Por quê? Se o pessoal, sabe, tem uma boa técnica... Para poder conduzir ali aquela troca. Se o Espírito Santo fala, canta aquela outra música, aí... E se você não consegue cantar porque... Falta técnica. Falta técnica de mudar de tom ali na hora, entendeu? Nessa parte de estar todo mundo preparado no mesmo esquema, entendeu? No mesmo nível técnico. Porque se precisar de mudar de direção, tá todo mundo preparado. Entendi. Entendeu? Então, eu acho que os dois se completam. Os dois auxiliam para o negócio, para o rio... Poder fluir. Entendeu? Poder acontecer, né? Sim. A gente entrou nessa parte de música, vou começar a falar algumas coisas a respeito de música. Hoje, por exemplo, o que eu percebo também, né?
Isso não acontece... a gente falou na parte de técnica, eu também me coloco como uma pessoa que prega a palavra de Deus. O nosso pastor sempre nos aconselha, ele falou, tomam cuidado no que vocês falam, tomam cuidado no português de vocês, por exemplo. Eu mesmo sempre tenho assim, alguém que chega em mim e fala, a palavra não é assim, né? Tem aqueles também que não sabem como chegar e falar, né? Em vez de chegar e falar, discernir a hora ali para poder chegar e falar assim, foi uma benção, mas na hora que você for falar isso, toma cuidado na hora de falar isso, de repente a pessoa chega matando a pessoa, né? Mas eu falo assim, o lado da técnica é importante. Mas eu lembro que eu escutei uma vez, por isso que eu te perguntei, eu falo assim que tem que ter um equilíbrio, tem que ter, assim, técnica. Uma vez a gente estava conversando na mesa, e estava um professor de português, estava o Jefferson ali, ele estava nos orientando a respeito disso, e ele falou pra gente, ele falou, tem que tomar cuidado, tem que fazer. E eu achei interessante que o professor de português, ele parou na hora e falou assim, tem que ter sim um bom português, isso, a partir do momento que vocês vão errando, vocês vão se corrigindo, não fica achando que vocês nunca vão errar, mas não fica preso muito em cima disso não, porque isso quebra o fluir daquilo que Deus, a essência daquilo que Deus quer tirar de você, porque a pessoa trava, né? A pessoa não consegue fluir na presença. Por isso que eu te perguntei a respeito do equilíbrio, né? Por isso que é essencial a gente ter, assim... hoje eu percebo também que as pessoas estudam muito pouco, né? E tem que ter a questão da técnica, a questão dali de ser dirigido, ter aquela intimidade de ser dirigido, trocar, porque talvez o Espírito Santo está construindo um outro ambiente ali dentro, né? Da adoração do que está sendo feito ali, e a pessoa não discerne. A gente insiste muito no outro lado. E fica muito preso, né? Que a gente programou. Outra coisa também que hoje acontece muito, por exemplo, a pessoa que está ministrando ficar pregando na hora que ela está ministrando. Isso é normal? É assim mesmo? Ou não? Tipo, a hora de louvar é a hora de louvar, e na hora de pregar é a hora de pregar. Tem gente que não consegue, assim, não falar, né? Então, acaba sendo que um pouco de vício, né? Já é da pessoa em si. Então, às vezes a gente fala, assim, tal, mas acho que a pessoa já está tanto naquilo, né? Que não consegue ministrar sem falar, né? Mas são coisas que a gente fala na hora tipo, em reuniões que a gente fala, né? A gente faz. A gente tenta corrigir o que precisa ser corrigido. É um fato de ser corrigido. Então, tipo, a pessoa ficar falando demais ali na hora. Ela tem que ser, tipo assim, o ministrar ali é você estar orando. Porque eu percebo que tem horas Às vezes não precisa nem falar nada, né? Só você cantar. Não, porque a gente percebe tem horas que precisa, né? Que a pessoa para e fica muito tempo, né? De repente até perde quase um louvor inteiro ali falando. Eu não falo, não é questão daqui da igreja, eu falo em questão em si de tudo, né? Sim. De hoje, eu falo assim, um movimento, vou colocar entre aspas, de algo que tem acontecendo muito dentro das igrejas, né? De repente, a pessoa ela para de louvar e ela começa a pregar no meio do louvor, né? É uma coisa assim que deve ser corrigido. Tem que falar assim, mas tem que ser moderado naquilo que tá falando. Eu acho que tem horas que o Espírito dirige, você vai e fala, né? Tem gente também que o Espírito manda falar alguma coisa e não fala. É verdade. Né? Então, aí entra a questão do equilíbrio também, né? A pessoa saber que ela não é a pregadora da noite, né? Que tem um pregador para isso. Eu acho que é mais a questão assim também, né, Luz? De repente, por exemplo, vamos supor que é um louvor na praça, né? Um culto na praça. Então, tudo depende do ambiente. Né? Aí, de repente, ali é uma questão da pessoa que está ali, de repente, começar a falar alguma coisa e tal. Mas um culto em si... Tudo depende de você ver o ambiente do lugar, né? Existem ambientes que você precisa falar, tem ambientes que só cantar, não precisa... Hoje você compõe ainda, Lúcio? Eu dei uma parada. Mas você tem, por exemplo, louvores assim que o Senhor te deu, você nunca cantou? Não, acho que todos que eu compus foi gravado. Podia fazer novamente regravar esses louvores, né? Fazer algo diferente. O que você acha? Preciso orar para Deus me dar novos, né? Para um novo tempo, né? Também, né? É verdade. Vai pensando aí, já da gente, né, Erix? Já começar a fazer algo novo aí, né? Começar... Buscar algo novo. Eu não vou nem te perguntar, mas o que te atrai a respeito de ministério, que com certeza é a parte do louvor, né? Você sempre foi do Ministério do Louvor, né? Olha, é tão assim,
de Deus, porque eu nunca me imaginei, assim, ser uma pessoa de estar lá na frente, sabe? Até antes de converter, eu nunca sabia que eu cantava um pouquinho, né? Não sou cantora profissional, mas... depois que eu me converti, essa fase que eu ia na igreja Assembleia, que eu entrei pro coral, eu comecei a pegar gosto, né? Aí, depois que eu me converti, na época que eu me converti, não tinha ministério ainda na igreja, né? Então, o pastor ia fazer culto lá em Batatais, o pastor falava assim, ó, hoje você vai dirigir, vai ministrar louvor, né? Aí, na outra semana também, ó, hoje fulano vai ministrar, vai dirigir o louvor, né? A gente tinha só um violãozinho e um atabaque. E... Bem no tempo mesmo do Mar Vermelho ali, só. Aí comecei desse jeito, entendeu? As pessoas que sentiram, que viram que tinha chamado, foi ficando. Os que não, foi saindo. Viu que não era aquilo, não se encaixava, iam saindo. E você foi percebendo que você foi ficando? Aí eu fui ficando, tô até hoje. Glória a Deus. Faz quanto tempo isso? Desde quando? Logo no comecinho, você falou que você foi pra Assembleia ali naquele logo no comecinho, né? Dos 11, dos 12 anos até os 15, eu fui na Assembleia com a minha avó. Aí eu entrei num coralzinho, que tinha na igreja. Foi bem do... Aí depois eu saí, aí eu voltei a cantar quando eu me converti. Aí eu me converti de verdade, quando eu encontrei a igreja aqui. Legal. Você tem sonhos que você quer realizar ainda, que você pretende realizar? Olha, de ver essa promessa de se cumprir do Ministério de Louvor aqui. Eu sabia que você ia falar isso. Sabe, das pessoas serem curadas, sabe? Eu sei que isso acontece, mas sim, existem promessas de músicas que o Ministério compôs, de tocar muitas pessoas, sabe assim, não de ser famoso, de gravar, nada disso, sabe? Mas de ver o que Deus prometeu se cumprir. Eu falo assim, de Deus se cumprir, hoje, assim, né? uma coisa que me atentou, né? Teve um tempo aqui que a gente tava muito carente de músico, né? Tanto os novos que não estavam chegando, quanto pessoas que tinham parado, né, Lúcia? Tinha parado mesmo por conta de alguma situação. Sim. E hoje o que eu percebi é que tem novos chegando... E velhos voltando. Um tempo né? de restauração, né? Você vê que é algo novo. Fora que tem uma galerinha de novinhos aí, né, no projeto. Que estão... O Matheus, um dia eu conversei com ele, eu falei assim, o Matheus, ele é Scandius, né? Ele tanto dá aula aqui na igreja, quanto lá no projeto Iluminando Vida, né? E um dia eu perguntei pra ele, eu falei, Matheus, você tá com quantos alunos? E ele falou assim, ó, eu vou te falar, pastor, deve ter uma média de uns 30. E eu falei, nossa. Eu falei assim, isso daqui, tipo, vamos por 5 anos, vai ser muito produtivo para a igreja, né? Porque vai ter muita gente chegando. E esse era um processo que já era para ter... É um sonho do pastor bem antigo, né? Sim, sim. De vir com essa... Formando, né, esse pessoal. A turma do Mateus, do Elias, do Davi, bem antes... Verdade. Esse já era um projeto do pastor. E olha só, e hoje ele está ensinando. Sim. É um projeto que começou, né? E hoje ele tá aumentando isso, né? Isso está crescendo. E eu achei muito interessante. Se não tivesse parado com esse projeto, hoje já era para estar assim. Fala assim, daqui 5 anos vocês vão estar muito ricos de músico. Glória a Deus. Aí vocês vão, né? O Hércules Ter uma orquestra, né? Vocês vão ter que se virar aí para saber o tanto de gente vai colocar. Uma das coisas que eu acho lindo também dentro do louvor é a questão de ter bastante voz, né? Eu lembro que eu cheguei a ter saxofone, eu acho muito bonito o violino, né? Seria muito interessante, né? Futuramente violino, um sax. Ter tudo isso, né? Teve uma época, quem que era? Era o André Faleiros. O André Faleiros, verdade. Foi o sax. O sax. Maravilhoso. Nossa, eu achava aquilo, lindo. A Ju também gosta, né? A Juliana Zanchi também gosta dessa questão de fazer coral, né? Sim. Ela gosta, né? Sim, a gente está trabalhando pro próximo. Eu acho muito lindo. A gente tenta,
nos ensaios vocais, assim, trabalhar essa parte, né? De ensinar pro pessoal e tal. A Ju é muito boa nisso. A Ju tem muito conhecimento. Você crê no avivamento? Sim. Você crê que tá longe, tá perto? Estamos vivendo isso já? Estamos vivendo um pouco já, viu? Mas eu acho que tem muita coisa. Eu acho que o avivamento tem mais coisa também, né? Mais coisa acontecer. Você pegou todas as fases aqui da igreja desde o começo. Nós estamos indo aí para 40 anos de ministério. Sabia disso ou não? Sim. 40 anos. 40 anos. De ministério. E você chegou a pegar várias fases. Você olhando hoje para a fase de hoje, você que viveu todas essas fases, é uma fase boa? Você olha hoje para essas pessoas, você vê, tipo, tanto em músico, quanto pessoas que estão dentro da igreja, estão em ministério. O Jefferson falou um negócio que eu achei legal. Ele falou assim, eu acho que a gente nunca teve uma fase tão boa de adolescentes tão comprometidos com Deus do jeito que a gente tem hoje. Verdade. Hoje, você olhando tudo isso, é uma fase boa? Sim, com certeza. Mudou muita coisa? Mudou. Assim, teve fases boas também, né? Das fases da época dos retiros Sim, sim. Nunca vou me esquecer dos retiros aqui do JASP, né? Sempre juntando muita gente, sempre... Mas, com certeza, essa fase de ministérios, a gente está vivendo uma fase muito boa. Eu acredito que teve uma fase também, que foi na fase que eu voltei, né, para Jesus, que foi a fase que o mover do celular tava em alta, a igreja deu aquela... De 300 mesmo foi para 1.000. Eu lembro que foi na velha guarda, se eu não me engano, foram várias apresentações de louvor, tinham várias turmas de louvores ali que foi. Aquela fase ali também foi uma fase muito produtiva, né? Foi. Tinha muita gente no louvor, muito líder chegando, muita gente chegando. Eu acho que naquela época lá eu não sei, acho que eu tava vindo pra cá naquela época. Ah, é? Acho que eu não tinha me casado ainda naquela época. Foi algo assim, eu lembro assim que eu tava voltando de novo, né? Foi algo muito intenso, né? Que estava acontecendo dentro da igreja. Sim, foi forte. Ô, a Lúcia, época começou a mover celular foi forte. Eu falo assim que o Jefferson mesmo fala, né? Foi algo que trouxe um impacto muito grande. Sim, não só dentro da igreja, mas para a cidade, né? A cidade em si foi muito... A igreja mudou, né? Assim, deu um boom, né? Ô, Lúcia, eu queria te agradecer pela tua presença. Eu acredito que teria muitas outras coisas para a gente poder conversar. Mas assim, em nome de Jesus, uma futura vez aí a gente vai poder estar abordando outros assuntos. Mas eu queria te agradecer pela tua presença, você poder estar aqui contando um pouco do teu testemunho, falando de como que foi a tua conversão, dessa fase difícil da tua vida, né? Que eu queria explorar mais e a gente ficou mais tempo aqui para as pessoas entenderem o que você passou e como Deus... Ele foi misericordioso com a tua vida, ele te sustentou ali, te guardou. Eu queria poder mostrar isso por isso que eu explorei mais aqui. Mas eu queria que você deixasse uma palavra para quem está em casa agora nos assistindo, algo bem pequeno, uma mensagem. Se você puder virar para essa câmera aqui e deixar uma mensagem para quem está em casa. Olha, eu agradeço, pastor, por estar aqui, né? Por estar falando um pouco da minha vida, por estar passando esse momento que Deus permitiu que eu passasse. Foi, sim, muito marcante na minha vida. Deus me guardou, Deus me restaurou, Deus me praticamente ressuscitou, né? Eu passei pelo vale da sombra e da morte. E algo que esse tempo que me tocou muito, que me marcou muito, foi a questão da oração, do suporte, da cobertura, de estar inserido num corpo, de estar numa igreja, né? Que ora, que se importa com pessoas, se importa com a gente. E eu queria deixar para você, assim, que não deixe de estar numa igreja, de estar no corpo de Cristo, porque isso nos sustenta, né? Isso é remédio para a nossa vida. Você ter coberturas, você ter irmãos que você pode compartilhar, que você pode se abrir, irmãos que oram por você, amigos. Eu recebi tanto carinho, tanto... teve dias que eu falei assim, nossa, Jesus, eu não sabia que eu era tão amada, assim, né? De tanta coisa que eu recebi, assim, de carinho, de palavras, de expressão,
né, de atitude, de amor, de carinho, que me constrangeram, sinceramente. Eu fiquei constrangida. A Bíblia fala, né, que o amor de Deus nos constrange. Verdade. Né? E o amor de Deus, através das pessoas, da minha família também, né? O amor da família me constrangeu nesse tempo. Então, fez toda a diferença na minha vida. Né? E mudou... assim, eu sinto que algo dentro de mim parece que rompeu, sabe? Com essa expressão desse amor, desse carinho. Então, isso Deus tem para você, né? Deus tem para nós, né? Deus tem um novo tempo para a vida de cada pessoa. Então, eu queria deixar para você: busque a Deus, esteja na presença de Deus, esteja envolvido no corpo, numa igreja, né? E Deus fará muitas coisas na sua vida através da sua vida. Amém. Né? Que a igreja é isso, igreja não é 4 paredes. Igreja é gente, né? Igreja é gente se relacionando, se comunicando, né? Orando uns pelos outros. E isso faz toda a diferença na nossa vida, com certeza. Verdade. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, pastor. Pessoal, muito obrigado para você que ficou até o final aqui. Não deixa de deixar teu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, tem a opção de inscrever-se aí, ative o sininho para você receber as notificações. E mande esse testemunho. Eu quis explorar mais aqui a situação que ela passou, né? Porque, de repente, você está com alguém da família, algum amigo ou amiga que está passando por uma situação difícil, como a Lúcia passou, e a gente ter algo aqui, um testemunho da mão de Deus que sustentou alguém, que livrou da morte e que trouxe... Hoje eu olho para a Lúcia assim, até esses dias eu falei para a Lúcia, Lúcia, eu tive um sonho com você, acho que foi poucos dias antes de lá fazer a última quimo, né, Lúcia? Eu falei, eu te vi normal, Lúcia, você tava normal, você tava como antes. E eu olhando para ela, eu tô lembrando do meu sonho. Então você vê assim que é a mão de Deus mesmo sustenta na vida dela. Mande isso, porque é um incentivo, é uma inspiração para pessoas que estão em casa, dependendo de uma palavra, dependendo de uma promessa de Deus sobre a vida delas, um incentivo. Então, envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. Amém? Que Deus abençoe tua vida e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus.